Lá, vamos para o vídeo dela que diz assim: Homens sejam resolvedores de problemas. Eu sou mulher, 25 anos, casada com um homem de 29 e me sinto o homem da relação. É tão broxante eu como mulher resolver tudo. No caso aqui ela reclama, né, porque ela diz que o marido dela não tem iniciativa, né? Daqui a pouquinho a gente vai ler o resto da mensagem. Mas, basicamente, o que ela fala aqui no depoimento dela é que o marido dela não tem iniciativa para nada. Ela faz tudo, ela resolve tudo, ela trabalha muito mais do que ele, não só fora de casa, mas dentro de casa também, ganha mais do que ele e ele não tem iniciativa para nada, tá? Então ela fala, olha só, eu trabalho muito e recebo mais e ele mal trabalha e recebe pouco. As coisas de casa, quando dão problema, eu que resolvo. Tudo que está precisando de comprar, ele simplesmente não liga de viver com problemas. E aí ele fala, né? Todos os móveis que eu compro ele não monta, eu sempre tenho que pagar o montador e não se esforça para nada e tal. Então vamos dar uma olhadinha aqui que as cartas têm a mostrar pra gente sobre essa relação, como é que é a dinâmica dessa relação aí. Então vamos lá. Ela aqui na direita, começando no mental, né, com um 8 de ouros. Depois a gente tem o sentimental, o 5 de espadas, a atitude, a gente tem um as de copas. Para ele agora, né, no mental a gente tem 4 de copas, no sentimental a gente tem um 8 de espadas e na atitude a gente tem um 6 de paus, tá? Vamos lá, resultado para esse relacionamento aqui no meio, né, um rei de copas e um conselho para nossa querida cliente aqui, nossa querida consulente, um 4 de ouros. Então vamos lá, ó. Vou continuar lendo aqui o depoimento dela e a gente vai ver isso sob a ótica do tarô. Mas algumas coisas que ela já falou aqui, né, que está na tela aí no lado esquerdo, a gente já consegue perceber. Olha só, primeira coisa, né, quando a gente fala do marido aí, que é de quem ela está reclamando. O cara tá com um mental de 4 de copas, né? Então é aquela pessoa assim que não tem realmente disposição para nada. Eu ouso dizer, ela não fala isso em nenhum momento aqui na mensagem, né? Especificamente. Mas eu ouso dizer que esse é um cara que ele fica o dia todo, como se diz popularmente, né? Zapeando, né? Porque olha esse mental aqui, né? 4 de copas. Até a figura nesse tarô aqui que eu uso, ela é muito interessante, porque o 4 de copas, a essência dele é o quê? É algo que é oferecido por você, é algo que é oferecido a você pelo universo, né, que é representado por essa copa aqui do lado esquerdo, certo? E você vê, olha só a cara dele, né? Ele totalmente rejeita aquilo. Por quê? Porque aqui embaixo ele já tem 3 copas, ou seja, ele já está mais do que farto. Então, o 4 de copas ele representa uma situação, no caso aqui a gente tem que lembrar que isso é o mental dele, né? Que a pessoa ela já está com tanta coisa na cabeça, ela já está meio que assim embriagada, né? De uma forma figurada, né? A gente falando que ela não rejeita, ela rejeita tudo que vem para ela. Ou seja, é um cara que está com a cabeça cheia de coisa, cheio de problemas, não. É alguém que está o que muito provavelmente o tempo todo ali se perdendo em inutilidades, né? Então o que é o meu a minha. Como é que fala? Como é que é? Qual é a minha aposta aqui, né? O cara que fica o dia todo no celular, vendo um monte de porcaria, um monte de coisa que não acrescenta em nada, chega o fim do dia ele não tem condições o quê? Nem de lidar com as situações do dia a dia, porque você fica ali no celular, você não dá conta do seu trabalho, você não dá conta do serviço de casa, você não dá conta de conversar com a sua parceira, né? Então, quer dizer, é alguém que já está cheio de meleca na cabeça, tá? Além disso, olha só o sentimental dele, né? 8 de espadas, tá? O que é o 8 de espadas aqui nesse sentimental? É um cara que ele se sente totalmente restrito, totalmente assim, poxa, eu não tenho habilidades, eu não tenho condições de fazer a coisa, né? É um cara que tá com uma autoestima muito baixa, né? É um cara que se sente dentro desse relacionamento também meio que preso. Então, assim, tá ali, mas ele tá muito agradado desse relacionamento? Não tá, certo? Por quê? Porque ele tem aqui, né, tanto o 4 de copas, que é uma insatisfação no mental, quanto o 8 de espadas também, que é uma situação em que você se sente assim, poxa, eu não consigo sair daqui, né? Eu me sinto amarrado de todas as formas, muito provavelmente porque ele depende dela, não talvez somente financeiramente, né? Ela não fala isso também, mas ela fala muito
sobre a questão de que ela ganha mais, ela trabalha mais e eles não têm iniciativa. Além disso, né, tem a questão de que, tipo, opa, eu não me sinto bom o suficiente, né? Ele realmente não se sente bom o suficiente e aí acaba ficando acomodado, porque, poxa, eu preciso dela para ter as coisas, para ter as regalias que eu tenho hoje. E tudo isso fica muito claro aqui, né? Outra coisa, você vê, ó, que toda a fala dela, olha só, ela fala todos os serviços que precisamos, é sempre eu correndo atrás de entrar em contato com um profissional. Quando a casa está imunda, eu que vou lá e dou um jeito. Então ela fala, é tão broxante, né? Mas aí eu acho interessante quando ela fala isso, porque, olha só, no mental dela, a gente tem esse 8 de ouros, tá? Ou seja, é uma pessoa que está fazendo ali meio que das tripas coração. Ela tá tentando fazer essa relação dar certo, ela tá tentando puxar mais dele, não é à toa que ela tá aqui, né, nesse fórum para perguntar para as pessoas, ou pelo menos assim, tipo, ela tá na verdade meio que como uma válvula de escape, né, porque ela não fala necessariamente que ela vai largar ele, eu nem vi ela pedir um conselho também, ela só tá tipo assim, ai meu Deus, né, preciso soltar isso. Ou seja, é alguém que está procurando uma forma de manter essa relação, porque tem muita gente que você vai reparar gosta de reclamar, né? Mas aí você fala tipo assim, então larga o fulano. A pessoa, não vou largar, né? Ela simplesmente te ignora. Ou seja, o que existe aqui é essa reclamação no sentido de tipo, vou ali, né, falar, mas eu tô buscando alternativas. E aí o 8 de ouros, né? Ele não é um arcano de reclamação, na verdade é um arcano de busca de soluções, né? Um arcano que fala tipo assim, opa, o que eu vou fazer para melhorar isso aqui que eu já tenho, né? Então onde que está essa postura dela aqui de vir reclamar num fórum, né? Tá aqui, ó, 5 de espadas, que é, não sei se você viu aqui, o sentimental dela, né? Então quer dizer, temos duas pessoas aí com autoestima baixa, ela também, né? E essa autoestima baixa está representada aqui nesse 5 de espadas. O que a gente tem aqui? 5 de espadas é quando a pessoa ela sente tipo assim, olha, eu preciso manter esse relacionamento a qualquer custo. Preciso, não, é ruim, é uma porcaria, né? Mas é aquela coisa, é meu, sabe? Sou solteiro, aliás, como é que é? Sou infeliz, mas tenho marido, né? É meio que esse tipo de raciocínio que está comandando esses 5 de espadas. Ou seja, ela tá ali, né? Tem a pequena pedrinha no sapato dela, que ela vai reclamar, que ela vai falar que não faz nada isso e aquilo, mas não vai falar, não vai querer sair dali, né? Então, tudo ela fala, ó, a última reclamação que ele trouxe, eu não estava gostando da cachorra, porque a cachorra estava dormindo, e aí ela falou, tipo assim, então a gente precisa comprar um cercadinho. E aí ele foi lá e comprou? Não, né? Então ela resolveu o problema. Aí ela fala que no final ele tem carro, mas eu vivo andando de Uber quando sai sozinha, porque ele não se oferece para me levar aos lugares. Então ela falou, ó, está difícil ver ele como um homem. E não é à toa que ela está procurando o quê? Opa, desculpa, peraí, fiz alguma besteira aqui, eu voltei no lugar errado. Peraí. Ela fala aqui, ó, está difícil ver ele como homem, né? Você vê isso, que assim, beleza, está difícil ver como homem, né? Porque ela vai espizinhar ele também, não pense que ela deixa barato, não pense que ela fala tipo assim, não, tudo bem, eu vou fazer vista grossa, não, ela fala, ela reclama, né? Mas não larga, certo? Isso é um 5 de espadas aqui, né? Nesse sentimental. Aquela pessoa que vai falar, aí ela fala, não, tá, deixa pra lá, larga. Ela fala, não vou largar, né? Finge que nem te ouviu. Mas uma coisa que eu acho interessante, ela falou assim, né? Porque eu estou perdendo o tesão por ele. É tão broxante, né? Ela fala aqui, ó. É tão broxante, até o Google falando ali, ó, resultados de pesquisa sobre o broxante. E aí ela fala, tão broxante, mas ela não acha, meu Deus, esse negócio não sai aqui. Ela fala isso, mas fala meio que da boca para fora, porque olha só o sexual dela aqui, né, em relação a ele. A de copas, ela se derrete por ele, ela se molha todinha por ele, sabe? Não é à toa que ela continua com ele, não é à toa que nesse 8 de ouros aqui, ela continua querendo, né, buscar soluções. E como é que ele está em relação a ela? Ele está aqui, ó, com esse 6 de paus, ou seja, a química sexual deles é muito boa, tá? Não se engane. E aí você pensa, tipo assim, pô, por que a mulher tá com um aparente traste desses? Não sei se tem algum outro comentário dela aqui. Como é que é o nome dela aqui? Não tá mostrando.
Mas enfim, como é que essa mulher, aqui, Advanced Girl, tá? Como é que ela ainda tá com esse cara, né? Por quê? Porque a química sexual é boa, porque ele faz e acontece na cama. E outra coisa, tá? O cara é um cara que manda bem, né? Claro que ele se acha, claro que ele tá achando ali, né? Tipo, nossa, que eu sou o garanhão, que eu sou, né? O comedor, aquela coisa toda. Mas ele tem essa, sabe? Esse jeito, assim, meio marrento, essa coisa meio tipo assim, nossa, eu faço e aconteço, que deixa algumas pessoas, né, muito interessadas, que é o caso dela, mesmo que isso possa ir para um lado, né, é um pouco, como é que eu vou falar? Um pouco degradante, né? Por quê? Porque, olha só, ela tem toda a receptividade nesses 5 de espadas aqui para ter isso, né? E aí como é que continua essa relação? Tô jogando um pouco para baixo aqui para ver se ela fala mais alguma coisa, mas eu acho que não. Eu não cheguei a... Ó, aqui, ó, ela sempre fala que vai melhorar, mas nunca melhora. Né? É típico, gente. Pessoa que vai melhorar, ela não fala que vai melhorar. Ela melhora e pronto, né? Olha lá, ó, o cara falando aqui, ó, se você odeia o seu marido, pede divórcio. Ela, oxi, não odeio, né? Então, aí o cara confronta, olha só como é que as coisas, né, vão se mostrando. Ele fala, você descreveu um inútil que só dificulta a sua vida, nem com dinheiro contribui. Não pareceu amar ele. Aí ela fala alguma coisa mais aqui? Acho que não, né? Enfim, deixa eu ver se tem, peraí. Não. Mas enfim, você percebe que, né, que tipo assim, opa, não, mas eu não odeio ele. Não, mas ele não, sabe, não é tão ruim assim. Ou seja, sempre vai buscar alguma forma de falar, poxa, sabe, relaxa, não é bem assim, não é, o diabo não é tão feio quanto vocês estão pintando ele, né? E aí, o que acontece aqui, né, nessa relação com esse rei de copas? A gente tem aqui uma manutenção, tá? Isso aqui continua, vai continuar e vai continuar por um bom tempo ainda, você pode ter certeza, né? Porque o rei de copas ele prioriza os seus desejos, ele prioriza aquilo que é bom para ele. E aí ele vai meio que tipo assim, né? Então, vou te conduzindo aqui, vou falar aquilo que você precisa ouvir, né? Vou te manter aqui, ó, dentro do meu cercadinho, né? E você vai ficando. Ela quer manter esse cara? Quer, porque, pô, primeiro, né? Um tesão danado nele, que ele corresponde, que ele satisfaz, né? Porque esse cara ele pode ser muito ruim em muitas coisas, mas na questão sexual ele com certeza comparece, tá? E ela ainda está buscando essa manutenção, né? Então isso aqui é uma continuidade da relação e vai continuar sendo uma relação muito melosa, com muito drama, com muito assim, drama, eu não falo tanto por causa do rei de copas, tá? Claro que o elemento copas ele ajuda um pouco o rei, ele é um pouco mais firme, mas eu falo drama especialmente por causa disso aqui, ó, tá? 5 de espadas e esse 8 de espadas aqui também, porque aí tem um pouquinho de mimimi, um pouquinho de chororô, né? E, enfim, tipo, continua essa bagaceira, tá? E um conselho para ela aqui, 4 de ouro, né? Ou seja, é realmente não abrir mão, não adianta, tá? Porque agora ela não vai conseguir. Agora ela não vai largar, né? Talvez na minha visão ou na sua visão fosse melhor ela largar tudo e acabou. Ok, mas a gente não sabe, né? Qual é a capacidade que essa pessoa tem de largar essa relação agora. Qual que é o poder que ela tem de sair disso aí, sabe? Então, assim, o tarot fala, ó, fica aí, né? Mantém, segura, tá? Porque realmente não é um momento aí em que as coisas vão mudar, beleza? Então essa foi a nossa análise de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixa o seu like e caso você queira atendimento com tarô, é só entrar no link da descrição, tá bom? É isso aí então e a gente se vê na próxima.